Fala, aluno, beleza? Aluno, bora lá agora falar do estudo dos gases. Começar a conversar um pouquinho sobre gás. Você já sabe aí que um gás nada mais é que um estado da matéria onde ele tem forma e volume indefinido. Então, vamos dar uma recapitulada em gás aí. A gente vai ter várias moléculas distantes umas das outras, de forma desordenada pelo espaço. Qual vai ser a forma desse gás? A forma do recipiente que o contém. Qual vai ser o volume desse gás? O volume do recipiente que o contém. Então, se eu pegar um pouquinho de gás, só um pouquinho, e colocar dentro de um recipiente grande, ele vai ocupar todo o volume. Tá lembrado quando na sala de aula alguém resolve aí soltar dar aquela flatulência? Tranquilo, o que é a flatulência? Galera chama tecnicamente aí de pum. Aluno, se você for dar um pum na sala de aula, você vai soltar só um pouquinho. Você vai só fazer assim, ó. Pouquinha coisa. De repente aquilo vai expandindo e aquilo vai ocupando toda a sala. Olha só, você acha que tinha mesmo isso tudo de gás dentro de você? Você não ficou ali enchendo a sala. Você pegou e fez esse soprinho. Essas moléculas saíram com uma velocidade tão alta, mas elas saíram numa velocidade que elas começaram a expandir. Isso foi espalhando e tomando conta do recipiente. Qual que era a forma desse negócio? Tava lá dentro da sua barriga lá, né? Essa era a forma. Qual é a forma agora? Da sala de aula. Qual era o volume ali? Pouquinha coisa. ml. Qual é o volume agora desse negócio? Metros cúbicos. Então, aluno, o gás tem forma e volume indefinido. E esse gás, por ele ter forma e volume indefinido, ele sofre a ação do que nós chamamos de variáveis de estado. Então, ele vai sofrer essa interferência. Por exemplo, o volume é uma variável. O volume de um gás, ele varia. Varia dependendo de quê? Dependendo do recipiente que ele está. Por isso que é chamado de variável. Exatamente por quê? Porque não é uma coisa fixa. O gás tem uma variável que é a variável volume. Uma outra variável aí é a pressão. Esta pressão, o que é pressão? Nada mais é que a força sendo exercida sobre uma área. Faz o seguinte, se eu pegar o braço aqui, ó, eu vou apertar meu braço. Só que eu não vou fazer força não. Vou só botar aqui, só um apoio, ó. Eu estou exercendo aqui no meu braço, ó, uma força em uma área. Isso é a pressão. Se eu aumentar essa força, eu aumento a pressão. Por quê? Porque a área aqui é a mesma, não mudou a área. Só que eu aumentei a força. Então eu aumentei a pressão. Essa é a linha. E a pressão, aluno, ela vai influenciar o gás. Tanto é que se eu começar a comprimir o gás, se eu começar a aumentar a pressão sobre um gás, o volume dele vai diminuir. Então, isso é uma variável. A outra variável aqui, ó, é a temperatura. A temperatura vai influenciar no grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, maior é o volume ocupado ou maior é a pressão exercida. O que acontece então se eu aumento a temperatura? Eu aumento a agitação, a molécula vai bater na parede do recipiente com mais força e isso vai aumentar a minha pressão. Então, entendeu o que são essas variáveis? Estas variáveis aí, então, vão influenciar diretamente no comportamento desse gás. Que gás? Aqui para nós é um gás real, porque é o que nós temos. Só que o que seria aí importante para a gente fazer os nossos cálculos? Trabalhar com gases ideais. Só que aqui a gente não tem um gás ideal. Um gás ideal é aquele gás perfeito. É aquele gás com aquela energia, aquela agitação alta, aonde as moléculas vão se chocar com a parede dos recipientes e não vão perder energia, aonde não vai haver interação tentando atrair essas moléculas. Então, isso é um gás ideal, para a gente poder ter um comportamento perfeito. Só que nós não temos.
nós temos o que nós chamamos de gás real. É aquele que quando a molécula bate na parede do recipiente, ela perde energia. Às vezes uma molécula passa perto da outra, faz uma interação molecular, ela gruda, fica com maior massa, diminui velocidade. Então, esse é o gás real. Só que nós vamos trabalhar aqui, todos os cálculos que nós formos trabalhar, vai ser pensando no gás perfeito, no gás ideal. Mas como é que a gente faz para aproximar? Simples. A gente diminui a pressão, então diminuiu a pressão, essas moléculas vão ficar mais distantes umas das outras. E a gente aumenta a temperatura. Aí a gente acelera essas moléculas. Pronto, a gente vai se aproximar de um gás ideal. Então, aluno, entenda, estado gasoso, forma e volume indefinido. Quais são as variáveis? Volume, pressão e temperatura. Gás ideal, gás real, tá tranquilo? Gás real é o que a gente tem. Gás ideal é o que nós gostaríamos de ter para poder fazer as nossas observações, para poder fazer os nossos cálculos. Então, aluno, qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste de novo. Saiba que estamos sempre juntos. Vamos continuar falando mais sobre gás. Vamos nos ver aí em mais algumas aulas. Então, aquele grande abraço. Valeu, aluno. Fui!